Deixa eu fazer a pergunta que eu quero muito fazer há muito tempo. Que porra que é criptomoeda? Muito bom. Cara, daria para falar o dia todo sobre isso e eu recomendo para quem não tiver conhecimento que faça um curso, não precisa ser o meu, mas tem muito conceito que precisa entender e demora para entender, é difícil de entender. O próprio mercado financeiro, por vezes, não entende e por isso critica, né? E, enfim, vale estudar. Eu gosto de separar criptomoedas, separar o Bitcoin de todo o resto. Né? E o Bitcoin foi a moeda que originou todo esse mercado aí de criptoativos que existe hoje. Mundo cripto. Eu gosto de pensar no Bitcoin como uma reserva de valor, um ativo que está começando a se tornar uma reserva de valor. Ele ainda é muito volátil, as flutuações de preço são muito altas e por isso ele acaba não sendo uma reserva de valor tão boa para algumas pessoas, principalmente aquelas mais conservadoras, mas é um ativo que tem as propriedades de uma reserva de valor. Então, um ativo cujo valor ao longo do tempo vai ser preservado e talvez até te dê maior poder de compra ao longo dos anos. Né? E aconteceu justamente isso com o Bitcoin. Né? O Bitcoin começou, o white paper saiu em 2008, em 2009 ele começou a rodar. Ele começou a... O que é o white paper? O white paper é como se fosse um business plan. Informativo do que era aquele projeto. É um paper de 30 páginas escrevendo a tecnologia, né? O Bitcoin são várias tecnologias, algumas delas que já existiam, juntas, conseguindo resolver um problema de teoria dos jogos de coordenação, né? Conseguindo fazer com que você tenha um dinheiro descentralizado e sem dono. E é essa parte que pega para as pessoas. Então, pega para mim. É um dinheiro que não tem dono, porque a nossa sociedade, ela é totalmente centralizada. Todas as estruturas da nossa sociedade são centralizadas, né? Desde hierarquia de uma empresa, escola, governo, regulamentação. País, regulamentação. Você quer dirigir, você tem que pedir permissão para um terceiro, para um órgão, né? Um terceiro de confiança. Você quer tudo regulado. Tudo. Regulado, você quer fazer uma TED, você precisa pedir autorização para o banco para fazer aquela TED por você. O seu dinheiro fica num banco, na verdade não é seu aquele dinheiro, é o dinheiro do banco, que o banco te promete honrar. Ele está te mostrando o quanto você tem. Qual o seu crédito ali? Qual o seu crédito ali, exato. Ou débito, né? Exatamente. Então a sociedade é programada para essas estruturas centralizadas. Quando vem uma coisa que é descentralizada e não precisa de um terceiro de confiança para autorizar transações, para falar que um endereço, uma pessoa tem ou não tem saldo para transacionar, é a própria rede que faz isso, é o próprio sistema que faz isso. Isso dá um bug nas pessoas. Né? E aí, como que o Bitcoin consegue se tornar descentralizado e sem um terceiro de confiança? É uma série de computadores interligados numa rede, rodando uma mesma cópia de um mesmo registro. Você falou do livro de cartório, né? E é bem por aí, assim. Você tem a rede atestando se um determinado endereço tem saldo para transacionar com outro, se você não está gastando duas vezes a mesma moeda. Né? Então, essa rede de computadores é qualquer computador, não é a mesma história do blockchain, que é meio que encriptado em vários computadores? Cada blockchain, né, tem um specs, né, tem as especificações do computador para rodar aquela blockchain. Algumas blockchains são mais pesadas do que outras, tal. O Bitcoin ele é feito com um bloco menor e é menos pesada do que outras blockchains, justamente para permitir que qualquer um possa rodar um nó, né? Participar daquela rede. Né? E então você consegue com um computadorzinho chamado Raspberry Pi, você consegue rodar um nó de Bitcoin com $400. Você baixa lá um programa, você se conecta na rede
Você baixa todo aquele registro, você está conectado na rede e você está vendo tudo que está acontecendo, né? Mas assim, quando você vai falar, isso é para você entrar na rede ou para você minerar, por exemplo? Para você minerar, você tem que se tornar um minerador, né? Então, nem todos os nós são mineradores. A mineração ela é feita através de uma máquina, chama ASIC Mining. Basicamente, a ideia é a seguinte: você tem uma rede de mineradores que estão competindo entre si para ver quem vai conseguir validar um bloco mais rapidamente, né? Então, vamos lá, eu vi que essa cara. Então, os blocos, as pessoas estão transacionando na rede. Vamos falar, eu e você. Pensar que a gente está fazendo uma transação. Eu tenho um Bitcoin. Eu tenho um Bitcoin e ele tem 0 Bitcoins. Eu vou passar do meu endereço pro dele, né? Uhum. Pensa que para você fazer essas transações, você tem um endereço. Uhum. Né? Não é você. Que é aquele código. É a tua carteira. Código, é uma carteira 1, carteira 2, carteira 3. Para você transferir 1 para 0, né? Uhum. Precisa ser processado um bloco, né? Isso vai ter um registro em que você vai... tal endereço está transmitindo um Bitcoin para tal endereço. Né? Milhares de pessoas no mundo inteiro estão transacionando. Uhum. Essas transações, o minerador pega essas transações, você faz lá a transação, o minerador vai pegar, organizar um bloco cheio de transações. Né? Nesse bloco, que tem mais ou menos 2 megabytes de transações, ele tem um código criptográfico que o minerador precisa desvendar para que seja válido o bloco na rede. Uhum. Né? Porque o que acontece? Os blocos eles são todos sequenciais e interligados uns com os outros. Uhum. Tá? Porque eu preciso saber tá certo a evolução e o estado dos saldos na rede. Uhum. Então tem um código criptográfico de um bloco para o outro que você só consegue validar essa transação, esse bloco, desvendando esse código criptográfico. Chama SHA-256, uma criptografia que foi desenvolvida pela NSA, a agência agência de inteligência americana, National Security Agency. Cara, é super difícil. Isso é um método de criptografia que eles inventaram. Exato. Tá. E aí o Bitcoin segue esse método. E aí o que o minerador está fazendo? Ele está fazendo testes, como se tivesse com um cadeado e você está testando aquele código. Uhum. Então você vai tentar todas as combinações possíveis, né, até você chegar na combinação certa. É uma criptografia que ela é muito difícil de você conseguir desvendar, mas uma vez que você tem a solução, é muito fácil de validar se está correto ou não. Isso tudo é automático, né? O computador vai recebendo os blocos e ele vai processando até o que ele conseguir. Exatamente. Então, como você tem que fazer muitos testes de verdadeiro ou falso, isso exige muito trabalho. Por isso que chama prova de trabalho, né? O mecanismo de consenso do Bitcoin. Os mineradores, eles estão desempenhando o máximo de trabalho possível, o mais rapidamente possível. Então, eles ligam diversas dessas milhares máquinas... de computadores. Em fazendas de mineração, né? E o minerador que conseguir desvendar esse código criptográfico vai propagar esse código na rede e vai ter que bater com todas as outras cópias ali do blockchain. Mas... Só uma dúvida antes. Por exemplo, eu estou minerando, eu sou um minerador e ele também é um minerador. A gente está processando o mesmo bloco. Existe da gente processar o mesmo bloco e conseguir desvendar? Ou se eu desvendei, já desativa aquele? É exatamente isso. É uma corrida para ver quem valida o próximo bloco. Aí validou, então já vai o próximo para ele. Ele começa do zero. Ele já perde. Ganha quem tem a maior quantidade de trabalho, o bloco mais longo. Ah. Então, e obviamente, quando dois mineradores propagam uma mesma solução ao mesmo tempo, vai ter essa disputa e quem desempenhou mais trabalho vai ser o bloco válido. E você é remunerado quando você consegue... Então, é isso que eu ia te perguntar. Quem que remunera? Como que o minerador faz dinheiro? Código. O próprio código. Todo esse sistema, ele está programado em código.
Então, tem toda uma oferta monetária e uma emissão de moeda que já está escrito em pedra naquele código. E aí isso é uma coisa muito interessante, e uma das razões que o Bitcoin é uma excelente reserva de valor é que ele tem uma oferta limitada e desinflacionária, o que significa que a cada 4 anos a emissão de novas moedas vai diminuir pela metade. E aí com o tempo o ativo vai se tornando cada vez mais escasso. Por ano reduz pela metade, é isso? Cada 4 anos. Cada 4 anos reduz pela metade a emissão de... Chama block halving, é isso aí. E aí, isso é uma coisa muito interessante. A maneira com que o Bitcoin faz essa emissão de moeda é através da mineração. Então, o minerador que conseguir validar o próximo bloco vai ser remunerado